O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, e para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amaste, como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Nós estamos concluindo esse tempo pascal, né? Já adentrando no próximo domingo, no tempo de Pentecostes, nascimento da igreja, a igreja que se encaminha. E a gente ouviu nesses tempos todos, e aqui novamente, Atos dos Apóstolos, como foi sofrível para a igreja, no passado e também no presente. Olha que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela terá mais desafios do que no passado daqui para frente, vocês não têm noção. Tentaram, né, eu estava hoje ao ler essa passagem de Paulo, esvaziar essa igreja a todo custo, dos anos 90 até agora. Todo custo. Vocês não têm noção quanto a dinâmica de esvaziamento da igreja, ela é assim impressionante, por governos, pelos próprios cristãos, católicos e não católicos. A gente vê como Cristo não aparece. A igreja quase que vai ignorar Cristo, boa parte dos cristãos. Vamos falar de tantas coisas, mas não de Jesus. E é uma das coisas que a gente toma muito cuidado. Gente, uma missa é fonte de tantos milagres que vocês não têm noção, e nós não temos noção. Vamos à missa mais por tradição. É impressionante quanto as missas servem a um fato, a um ato e a um evento. Aí, se não tiver aquilo, uma missa xoxa. Por isso que elas viraram ultimamente, vocês têm aí as informações, espetáculos. Os padres quase fazem mais um show do que uma celebração da boa palavra pregada, da boa Eucaristia celebrada, cantada, rezada, com devoção. Gente, fonte de milagre. Então não era só naquele tempo, e hoje nós temos um desafio grande. Dizia o Papa Francisco: o maior desafio do tempo presente é evangelizar cristãos. Temos camisetas, falamos de Deus, amamos a igreja, mas o coração distante de Cristo. Muito personalisticamente vamos vivendo, né, as vaidades nossas celebrativas, né, não só do povo, do padre, bispos, né, bispos que a igreja está aí para um fio, para começar um novo cisma, Confraria Pio X, né, querendo ordenar bispos por conta, não respeitando mais a autoridade do Papa, dizendo que a celebração tradicional é a que vale. As missas em latim, o véu na cabeça, as roupas pretas. Gente, quando que foi isso?
Quando é que Jesus falou de uma igreja assim? Nunca. Então vejam que Jesus interessa muito pouco. Então isso nós temos que nos cuidar. E vejam a beleza da sintonia de Jesus com Deus. Eu e o Pai somos um. Gente, se nós quebrarmos essa unidade de Cristo com Deus, a gente não é cristão. Podemos ser outras coisas, mas não cristãos. E vejam que tudo que Nosso Senhor faz enquanto vive, até a Eucaristia que celebramos em cada domingo, em cada missa, Ele faz para que o Pai apareça e assim cresça a fé. Por isso a presença do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, como defensor, como aquele que é o Paráclito, que está junto conosco, é fundamental. Que a gente não esqueça que nós temos os dons do Espírito Santo. Os 7 dons estão conosco, não é o padre que tem, o pregador, o ministro, o diácono, o bispo. Todos nós temos. Temos que usá-lo para que a gente não se perca, não se engane, não se iluda. Por isso que ele vem como inteligência, como fortaleza, como ciência, como sabedoria, como temor, como piedade, para que a gente esteja mergulhado nesta palavra, neste conhecimento, neste sentimento. Que quando falamos de Jesus Cristo, falamos de Deus. Quando falamos de Deus, falamos de Jesus. Quando pedimos o Espírito Santo, os dois estão conosco, formando esta trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vejam que em nenhuma de nossas orações a gente começa ou só em nome de Jesus ou só em nome de Deus. Geralmente, todas elas em nome da trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade Santa que é permanente na nossa vida, nos entusiasmando, nos alentando. Então celebrar a missa, ter esse privilégio de podermos ter a Eucaristia, sem julgar quem vem, quem não vem, mas quando estamos, lembremos também sempre da unidade com todos os outros. Que as pessoas, gente, vocês não têm noção do quanto as pessoas também precisam de oração além da gente. E a oração tem poder, sim. Então que nesta palavra que a gente escuta, nesta preparação, né, da solenidade de Pentecostes, que celebraremos domingo, depois no dia 31, lá no Centro de Convenções, e em cada missa que celebramos, a presença da Trindade e do Espírito Santo sempre é perene. Então que Ele nos ilumine, nos conduza, nos encha de esperança, e através do testemunho, dos nossos exemplos, a gente manifeste este Cristo, que é caminho, verdade e vida. Amém.